Bom dia, caros estudantes. Eu sou o professor Geraldo Mecumbi, ou se quiserem, professor Natalino, e estou aqui para continuar com as nossas aulas de língua portuguesa. Não obstante a situação que estamos a viver a nível do mundo, e que Angola não é exceção, refiro-me do coronavírus, ou então com Covid-19, sou forçado a interagir com os meus estudantes utilizando as novas tecnologias, neste caso, adotando o sistema online para eu poder dar aulas aos meus queridos alunos. E, portanto, como vocês já sabem como é que a dinâmica funciona, nós vamos continuar com a nossa sebenta. Claramente que vocês já têm a primeira parte da sebenta e metade da segunda. Portanto, a primeira parte é aquela que fala sobre o texto narrativo e a segunda parte é aquela que fala sobre o funcionamento da língua. Ora bem, antes de começarmos as nossas aulas offline, é imperioso salientar a dinâmica que vamos seguir daqui para frente. Bem, para a aula de língua portuguesa, nós vamos ter 8 aulas. E cada aula terá a duração máxima de 30 minutos, mínima 20 minutos. Como eu procurei sintetizar da melhor forma as minhas aulas, acho que farei por aí 20 minutos de aulas. E, bem, vamos começar a nossa aula com a contração textual, neste caso, as etapas para a elaboração de um resumo é a aula número 1, até chegarmos à aula número 8, tá bem? Neste caso, vocês vão acompanhar as minhas aulas a partir deste cursor, ok? Permitam-me só procurar o marcador. Estou a procurar o marcador, encontrei o marcador, já está. O marcador é este, mas eu prefiro a cor da tinta vermelha. Está aqui tinta vermelha. Portanto, a nossa aula vai ser orientada com este marcador de tinta vermelha. Ora bem, nesta nossa primeira aula, vamos falar sobre as etapas para a elaboração de um resumo. E antes de entrarmos precisamente naquilo que é o nosso sumário, a questão primária que se coloca é esta: o que é o resumo? E desde já gostaria de dizer que o resumo é uma técnica de contração textual. E a síntese não é diferente, só que cada técnica tem uma particularidade, tem uma especificidade, tem uma propriedade que vai diferenciar um do outro. Por hoje vamos nos focar somente no resumo e na próxima aula vamos falar sobre a síntese. Ora bem, quais são os passos a ter em conta para a elaboração de um resumo? Primeiramente, é importante dividir
o trabalho ou texto em duas partes, ou etapas, se quiserem. A primeira é a compreensão do texto original e a segunda é a construção do novo texto. Vamos começar com a primeira etapa. Na primeira etapa temos 3 alíneas. A linha A, a linha B, a linha C. Quanto à linha A, o que é que diz? Para elaborarmos um texto resumido, é importante que primeiro façamos uma leitura global do texto. Leitura global do texto significa uma leitura total. Significa fazer uma apreciação do texto na sua totalidade, de modo que o compreendemos nas suas mais diversas dimensões. B. É preciso também que façamos uma leitura em diagonal do texto para a detenção das ideias essenciais. Ora bem, se nós quisermos perceber, se nós quisermos compreender melhor um texto, é fundamental que obtenhamos as ideias essenciais. É a partir deste ponto que teremos a capacidade de redigirmos um novo texto. C. Temos também de fazer uma leitura minuciosa, ou uma leitura na sua minudência, assinalando o encadeamento das ideias, vocabulário, ok? Na verdade, tal como sempre tenho dito nas minhas aulas, tal como é habitué nas minhas aulas, quando se trata no estudo de textos, quando nós estivermos a fazer a leitura de um texto, primeiro temos de selecionar as palavras, os vocabulários, ou os vocábulos, pronto. Porque a partir daí, onde nós certamente vamos querer saber o significado das palavras, e o conjunto do significado das palavras vai encerrar uma ideia. Portanto, nós só podemos ter uma ideia do texto quando percebermos as suas palavras. E por este facto é que o professor tem trabalhado neste sentido, de modo a enriquecermos o nosso repertório lexical. Ora, esta leitura na sua minudência vai ser fundamental porque efetivamente saberás que tipo de encadeamento de ideias o autor fez. Porque a beleza da arte está precisamente nesta capacidade que o autor tem de quê? Do encadeamento ou da concatenação das ideias. Curiosamente, tem de ter sentido, tem de fazer sentido. E aí é onde está a beleza da escrita, aí é onde está a beleza dos textos, ok? Portanto, numa só palavra, eu poderia resumir a linha a linha B e a linha C numa só palavra. Fazer uma leitura, qual é a palavra? Omnitotidimensional. Isto é, uma leitura que nos permite analisarmos e refletirmos o texto no sentido horizontal, vertical, oblíquo, enfim, porque o resumo de um texto passa necessariamente pela sua compreensão, e a sua compreensão só será possível com base na leitura, e esta leitura deve ser baseada na seleção de palavras
e das ideias essenciais. Ora, depois de nós termos dado este passo, é importante agora passarmos para a construção do novo texto, ok? E a construção do novo texto, sendo certo que aquele que resume é um segundo autor, né? Então é necessário que tenhamos um sentido de responsabilidade, ok? Então, a construção de um texto passa necessariamente por essas etapas. A linha A, seleção das ideias essenciais do texto original que constarão do resumo. Claro, se na primeira etapa sublinhou as palavras, procurou saber os significados, procurou saber como é que o autor concatenou as ideias, né? Na linha A da segunda etapa, temos de procurar selecionar as ideias essenciais do texto original, né? Porque a partir das ideias originais é que efetivamente nós teremos a capacidade da construção do nosso resumo. A linha B. Vimos a linha A, agora vamos ver a linha B, que tem a ver precisamente com a exclusão de ideias secundárias, discussões, análises de sentimentos. O que é que nós queremos dizer com isso? O que nós queremos dizer é que, ao resumirmos um texto, é fundamental que dispensemos ideias secundárias, dispensemos análises sentimentais ou emoções em que o próprio autor entendeu pôr no texto. Nós, ao reduzirmos, devemos preterir esses elementos acessórios. As ideias secundárias são aquelas que, aspirando, não compromete a originalidade ou a integridade do texto, ok? Isso tem de ficar bem claro. Portanto, todo segmento textual, todo segmento linguístico que nós entendermos que não comprometa a originalidade do texto, nós podemos preterir, nós podemos dispensar, ok? Porque a nossa ideia é de contrair do grande para o pequeno. Então, essas ideias acessórias podem ser preteridas. E a C, vamos ter a substituição de palavras ou frases do texto original por outras que tornem mais econômica o quê? A expressão. Um exemplo muito claro. Se nós tivermos no texto a expressão de modo feliz, nós conseguimos nós conseguimos sair vitorioso, né? Nós podemos dizer, felizmente saímos vitoriosos. Portanto, há aqui uma economia da frase, né? Portanto, se está verificamos que, tu podes dizer verifica-se que, ok? Há aqui uma certa redução na frase ou na expressão. Portanto, da frase ou da expressão analítica, passamos lá para a sintética. Isso é que é, portanto, economizar, ok? Porque nós estamos a resumir, ok?
Esse é, portanto, é um detalhe fundamental a termos em conta quando estivermos a resumir um texto. Portanto, das frases analíticas para as frases sintéticas ou mais econômicas, como os exemplos, portanto, que eu acabei de apresentar. E depois temos a última parte do nosso resumo, ou seja, a última parte da segunda etapa e, por conseguinte, do resumo, que é precisamente a redação, né? Portanto, quando nós verificarmos que as condições todas estão criadas, isto é, já se fez as leituras no sentido total, global, e já se fez a seleção das ideias principais do texto, já se excluiu as ideias secundárias do texto, já tornamos as palavras ou as frases do texto mais sintéticas ou mais econômicas, certamente estamos em condições para começarmos com o nosso resumo. E vale salientar o seguinte: ao resumirmos um texto, a nossa linguagem tem de ser objetiva, ou seja, tem de ser clara e precisa, ok? Diferente, digamos assim, da síntese, como depois nós poderemos apresentar as características ou as propriedades que nos permitirão fazer a distinção de um resumo e de uma síntese. Portanto, isto nós veremos na nossa segunda aula, né? Mas por agora que fique claro, na verdade, essas duas etapas, né, que são a compreensão do texto original, né, e a construção do novo texto. Bem, oportunamente darei os exercícios a serem feitos, porque cada aula uma tarefa. E, portanto, a tarefa sobre a aula número 1 darei oportunamente. Bem, caros estudantes, penso que relativamente à contração textual, mais propriamente o resumo, é tudo, e nós voltaremos a nos ver na próxima aula, onde efetivamente vamos falar sobre a síntese, ok? E claramente vamos procurar apresentar uma diferença entre o resumo e a síntese. Por hoje é tudo e muito obrigado pela vossa presença.